Então, gente, hoje a gente vai começar a parte de noções de botânica. Na verdade, eu não vou dizer que é noções de botânica, porque o nosso interesse não é se aprofundar ou aprender botânica propriamente. A gente vai ter algumas características de adaptação vegetal para que a gente consiga interagir com a parte natural ao lançarmos a parte construída e vai entrar logo após, a parte vegetal vai entrar logo após a gente estar após a gente desenvolver no projeto, a demarcação construída. Para isso, antes de eu começar a falar um pouco mais de fisiologia, de vegetação, de espécies, adaptação, comportamento vegetal, crescimento, qual o grau de adaptação à exposição solar, meia sombra, pleno sol. Eu vou primeiro falar de alguns termos e algumas características e alguns conhecimentos prévios que a gente tem que ter, porque quando vocês estiverem desenvolvendo o projeto, alguns dados precisam estar bem assimilados. Você tem que especificar no projeto de vocês as ideias, enxergando o volume da vegetação. Ninguém que começa, gente, a lançar um projeto lança dizendo eu quero tal espécie aqui, tal espécie lá, tanto dessa espécie desse lado, porque inicialmente as percepções de espaço que a gente tem são de volumes, de intenções, de percepções de espaço, de funcionamento e adaptação, que mais de uma planta pode resolver aquela questão. Então a gente primeiro pensa em qual é aquele conceito global, depois a gente vai pegar o livro e selecionar as plantas que estão mais adequadas e a gente vai eliminando aquelas características que não são interessantes para aquela situação especial, ou por uma questão de preço, ou porque ela morre muito, dá muito trabalho, ou porque não tem aqui para vender, ou porque especificamente agora na cidade que você está trabalhando não tem aquela planta tão bonita para você escolher, ela está mais feinha, e a gente vai fazendo a mesma seleção. Quando eu estiver dialogando com vocês e falando, essa planta aqui ela é boa para fazer uma lameira, a gente precisa de um caramanchão aqui para que essa planta consiga se erguer, eu não posso estar explicando o que é esses itens e esses nomes que a gente está vendo aqui. São simplesmente palavras básicas. E por que eu separei eles? Tem aqui todo o vocabulário, com todos os termos e toda a tipologia vegetal? Não. Eu separei algumas palavras principais que é do nosso métier, que são coisas ditas por vocês que vão entender de paisagem daqui para frente, e que quando a gente estiver falando de projeto, vocês têm que argumentar para mim, ao apresentar o projeto de vocês, dizendo que estão lidando com esses elementos, ok? Por isso que a gente vai ver. Então a primeira coisa que eu vou pegar, que é mais importante a tipologia, algumas tipologias vegetais, algumas formações vegetais que vocês têm que diferenciar de cara ao observar, tanto na vegetação quanto quando estiver pensando no conceito. Primeira separação que é importantíssima para o aprendizado de vocês. Deixa eu botar aqui numa caneta mais fraquinha, que essa daqui não está danada, tá? Estou pintando para caramba. Diferença de árvore, arbusto, mas tem outras tipologias principais aqui que a gente tem que saber, ó, que tudo isso aqui é tipologia vegetal: gramado, forração, trepadeira, pendente, escadente, palmeiras, aquáticas, atípicas, topiárias, coníferas. Essas são as tipologias principais. Vamos começar com essas duas. Vocês já tiveram paisagismo 1, não é isso? Bom, então imagino que talvez você já tenha essa diferenciação de conceito. Qual é a diferença de árvore para arbusto? Hã? A árvore é grande, o nosso arbusto é pequeno. Não é bem isso, não. Hã? A moita, que dá para fazer as coisas erradas lá embaixo, né? Ou certo, né? Vai que na hora da dor de barriga lá, né? O correto é ir pra lá, né? Pode ser, isso aí também. Não, gente, mas ó, em termos de volume espacial vegetal, pra gente nos interessa outra coisa. Olha, normalmente tem, a gente vai encontrar arbustos menores e árvores maiores. Porém, existem árvores de pequeno porte
Existem arbustos de grande porte. E o que vai diferenciar um do outro? Normalmente a gente identifica tipologicamente como arbusto aquele cujos caules bifurcam abaixo da escala humana. Árvore, normalmente, a gente vai identificar como aquele cujos caules bifurcam acima da escala humana, tá bom? E aí, para isso daqui, é interessante vocês também observarem a questão do quanto de espaço que eles ocupam e como que se distribui a raiz desse tipo de vegetação também. Porque isso, inclusive, vai nos dar um sinal do que é possível executar ou não em alguns locais. Normalmente, obviamente que isso aqui é uma regra geral. Tem muitas exceções que a gente está falando de flora, e a flora, se no país já é uma flora riquíssima de milhões e milhões de espécies, fora do Brasil então tem outros milhões de espécies que a gente vai entrar em contato que tem diferenças. Mas normalmente o comportamento da vegetação que a gente vai ver apresentando na forma da sua copa, gente, é o nome que a gente dá para o volume formado pelos caules pelas folhas, tá? Então, normalmente, o comportamento da copa é o mesmo que a gente vai encontrar nas suas raízes, ok? Então, normalmente, uma árvore desse tamanho, ela cresce para baixo desse tamanho também e ela se espalha para baixo. O arbusto, como ele normalmente começa a bifurcar numa altura muito baixo, ele começa a bifurcar também muito rápido aqui na raiz. Ele não cresce muito profundamente tanto antes de começar a bifurcar. Então isso é parecido nas plantas. Quando você pega uma planta, por exemplo, que ela tem muita verticalidade, como as coníferas, é comum que a gente tenha uma raiz também que ela vai fazer o que os livros de botânica vão chamar de raiz pivotante, que é aquela que é um pivô, que é uma coisa fina que vai apontar para baixo. Existem exceções. Plantas desérticas, plantas atípicas e exóticas, elas possuem vegetação que não obedece em nada ao comportamento do que está na sua copa. Você vai ver uma planta grandona, como por exemplo uma pata de elefante, que ela vai dar uma patona dela aqui, vai fazer uma copa lá com os cabelinhos dela, ela usa babyliss, né? E aí ela vai bifurcar para cá, vai dar outras coisas gigantes, vai chegar a 8 metros de altura e ela pode ter uma resistência muito frio de baixo. São os cabelinhos ali, que é para quando ela dá uma chupadinha de leve na água, já rolou. Ela não precisa dessa estrutura radicular tão gigante como a gente vai ver em outras espécies. E tem planta que ela é pequenininha, você faz uma rostinha pequenininha, vai talpear ela, vai podar ela, e ela tem raiz tão grande, mas tão grande que ela não só cresce muito, se espalha muito, como ela dá a volta dentro do subsolo e ela pode atravessar a rua e parar na casa do seu vizinho. Então existem essas vegetações que fazem esses comportamentos regulares, mas o comum não é isso. O comum é o que a gente tem aqui de volume ser semelhante embaixo. Por que é assim? Ficus é assim, Ficus é desse jeito. A Ficus benjamina, a maioria das tiras são invasivas, mas a que você está explicando especificamente é a Ficus benjamina, que é uma bandida, que aqui a gente cultiva ela muito, Brasília, o pessoal adora fazer ela ficar viva, e ela tem um comportamento agressivo da raiz. A Ficus é tão agressiva que, se ela for plantada perto de uma piscina, ela pode destruir uma piscina. Se ela for colocada perto de onde tem instalação de esgoto, ela não só quebra as instalações de esgoto, como entope. E se ela conseguir um canal para atravessar o esgoto e chegar próximo da fonte, ela pode dilatar a instalação de esgoto, atingir a estrutura da casa e rachar a casa, ou fazer a casa ceder. É comum, acontece. Tá? Logicamente que quando a pessoa descuida muito, não sabe disso, planta ela perto das fontes. Essa do o vento não derruba ela fácil, porque ela não, porque normalmente planta que é derrubada muito fácil, ela tem um comportamento de raiz atípico, ela faz as coisinhas assim,
E a copa dela é muito frondosa. Frondoso quer dizer cheio, volumoso, tá? Então, ó, a pata do elefante, ela tem um caulezinho muito lenhoso, grosso, duro, e tem esse cabelo de nada ali em cima. Então, quando o vento passa, ela nem sente que tem vento. Então, as plantas que normalmente costumam cair, ela tem essa questão da raiz fraca, mas ela tem muita copa. E aí o vento pega na copa e derruba. Isso aí a gente vai ver aqui em Brasília muito acontecer com a caleandra. Caleandra é assim. Caleandra é uma planta que ela tem uns pomponzinhos vermelhos, é linda, ela é nativa daqui de Brasília. E ela é um arbusto, tá? Pequeno, mas ela parece uma arvorezinha. E aí ela tem os pomponzinhos vermelhinhos. Caleandra não pode, porque a caleandra é uma coisinha assim, a raiz dela. E ela faz isso, ó. Ela vai pra lá assim. Ela não vai muito além disso. Bateu um vento forte, a caleandra vai embora. Então, um local que tem vento forte não pode ter caleandra. Ou você pode botar a caleandra se tiver vegetação perto dela, para que o vento seja barrado pela vegetação, por um edifício, e aí tanto o vento quanto as outras vegetações apoiem ela. Porque se ela estiver querendo tombar, ela tem outra do lado para segurar a mão. Então a caleandra é uma planta que ela sozinha, isolada no meio do vento, não dá certo. Essa questão aqui da raiz, gente, ela é boa para duas coisas a gente saber. Primeiro é o seguinte, para saber se a gente consegue plantar uma vegetação em uma determinada localidade. Começou a ver o corte dela, você já faz um espelho para baixo, faz aí, para aqui não dá. Tá? Aí quando você olhou para ela, você já desconfia, com esse tamanho, eu vou descobrir se o comportamento em raiz dela é aqui. Se você não souber, primeiro você pode olhar no livro. Se o livro não tiver dica, gente, consulta alguém da área botânica que vocês vão pegando, aprendendo e eles vão colocando, porque eu não vou conseguir escrever para vocês aqui. Eu falei um exemplo de uma pata de elefante. Posso falar, vou dar alguns exemplos para ficar no repertório de vocês. Uma iuca, uma pata de elefante, uma palmeira, que é uma que aceita bem isso, areca bambu. Mas eu não vou conseguir lembrar de todos os nomes, estou dando alguns para vocês, inclusive porque quando você observa uma planta, que ela tem um comportamento ou um aspecto fisiológico semelhante ao que eu estou citando aqui, provavelmente essa outra que é semelhante pode ter o mesmo comportamento, você já desconfia. Tá? As próximas aulas que vai ter, que não é a de hoje, eu vou falar de vários comportamentos de várias plantas com determinadas, com várias tipologias diferentes. E vocês vão assimilando o que elas têm. Não é para você saber somente o que aquela planta pode se adaptar, não. É porque a maioria das que são semelhantes a ela vão ter comportamento semelhante. E aí a gente vai matar uma boa parte da flora, pelo menos tropical, porque o nosso direcionamento aqui de vegetação, que eu vou dar, é para o que funciona no Brasil, com ênfase em Brasília, obviamente, né? Mas normalmente o que funciona aqui em Brasília é porque vai funcionar no resto do país. Porque nós temos solo muito severo e nós temos clima muito severo. Então, a época da seca nossa aqui é drástica, tem muita chuva, mas nossa seca ela é muito cruel, e nosso solo não é bom. A maior parte do resto do Brasil tem solo melhor do que o Brasília para vegetação. Sim, e eu estava falando do tamanho da vegetação para implantar. Mas também é importante para saber na questão do transplante. Tem vegetação que ela é escolhida lá no viveiro, que ela é grande, às vezes você quer comprar ela adulta. Normalmente quando a gente compra uma planta, a gente não compra a planta adulta. Por quê? O cliente não quer se vender de cara a altos valores. E alguns já têm até a cultura de querer curtir, a curtição daquilo, de ver o jardim dele crescendo e se formando. A gente que é arquiteto, pai da gente, a gente não gosta. Porque a gente faz um trabalho agora, só daqui a 5, 10 anos, que alguém vai poder falar bem do nosso trabalho, você fica sem portfólio. Alguns dos clientes que a gente provavelmente vai visitar, eu só pude levar clientes para fazer propaganda, vocês para adquirir conhecimento, passaram já quase 10 anos, porque o cara chegou lá e quando chegou no viveiro ele viu o preço, ele preferiu o quê? Uma planta que custava R$200, uma muda de R$5 para ele botar um brotinho ali. Ele queria dar R$5 em todas as plantas, Com R$200 ele queria o canteiro inteiro das plantas, ele não queria uma planta. E aí ele preferiu, aí tinha que esperar 10 anos para ficar bonito, para todo mundo ver. Então, aí você fala assim, e nessa situação, o que você vai botar um monte de brotinho, você vai ficar esperando anos que você tenha um portfólio e a coisa ficar bonita? Gente, a gente vai sendo inteligente, vai mesclando. Algumas que são tons especiais e que não são tão caras, você já manda botar adultas. Outras, que o visual não vai ser tão importante, você manda colocar a muda.
e ela vai crescendo aos poucos, você já faz considerando. Eu, por exemplo, eu já faço uma escolha consciente. Tem uma planta que mesmo a muda dela, ela faz uma formação bonita. Quando ela cresce, ela já fica um maciço mais frondoso, uma coisa mais bonita, vistosa, florida. Então eu já pego essa que tem essas duas coisas. Tem palmeira que você compra que ela é mirradinha, por exemplo, palmeira guerobeira, palmeira gerivá. O gerivá nem tanto quanto a guerobeira, mas o guerobeira especialmente. Palmeira imperial. Gente, quando você compra elas, que vem de Ribeiro, elas vêm uma tripa com um pitoco assim para cima e uns fiapinhos saindo do pitoco verde. É horrível, e fica uns dois anos assim horrível, né? Essa daí não compensa botar no projeto, porque guerobeira, ela é planta pé duro em Brasília. Guerobeira tem em qualquer esquina, em qualquer lugar. Se você atravessar daqui para Goiânia, no meio do caminho, você passa nos matos bravos aí e arranca um monte de guerobeira. Então, guerobeira aqui a gente compra baratíssimo, a preço de plantinha de botar no jardim. Não compensa, já bota uma guerobeira adulta, vai sair barato. Então, palmeira nativa é uma boa, porque não vai dar trabalho, não vai morrer, é barato, tem local, e aí você já coloca. E palmeira é a grande escala, é que destaca. Ela, inclusive, tem valor estético forte no projeto. Então, eu evito colocar as palmeiras mais importantes nos locais mais destacados desse tipo. Agora, se eu descobrir que eu vou colocar uma palmeira cara e uma que tem um preço mais baixo, provavelmente a cara o cliente não vai deixar. E tem palmeiras que, quando elas são jovens, ela já tem o mesmo visual dela adulta. A diferença é que ela fica sempre pequenininha e frondosa, bonita, e depois o caldo cresce e ela continua bonita. Essa também é um grande, uma ótima pedida, como por exemplo uma rabo de raposa, uma palmeira que é assim também, palmeira triangular, uma areca pelocuba. São 3 palmeiras que elas estão lá, jovenzinhas, já está bonita, já está no ponto de você botar no jardim. Ela não está grande para dar aquele impacto, mas se você vai botar, não vai passar vergonha por enquanto, nos próximos 2 anos que ela não vai crescer. Sim, e tem questão do desmame também. Aqui em Brasília, fazer transporte, fazer escolha é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Gente, obviamente que normalmente esses tipos de decisões, de cuidados, precisa ter alguém da área botânica interagindo com a gente para dar um suporte. Não é do nosso interesse dominar profundamente, a não ser que a gente tenha interesse em se tornar específico profissional dessa ramo de atuação. Mas mesmo depois que você conhece os detalhes, sempre é bom ter à mão alguém que tem um conhecimento mais profundo que você, no mínimo como consultor. Mas também é bom que, numa situação de erro do profissional que está cuidando disso, você oriente e se toque que algo vai dar errado e se anteveja. Por exemplo, escolher uma árvore desse tamanho. Primeiro, a árvore normalmente não se transporta adulta. Quando você vai transportar uma planta que é adulta, você vai verificar se a espécie dele é uma espécie resistente que está adaptada a transporte quando está adulta. Aqui em Brasília, o que eu experimentei que não funciona? Uma palmeira washingtonia, Rex, não arranca, porque vai morrer. Deixa eu ver o que a gente não pode fazer. Uma palmeira carioca adulta, não dá para arrancar ela vai morrer se você transportar. Porque a carioca, ela dá uns cachos muito cheios, é muito forte a frutificação da carioca. Então aquilo consome muita energia dela. Quando ela está produzindo muita energia, se você arrancar ela vai morrer. E esse é o mesmo motivo pelo qual a gente saber tamanho de raiz que vai fazer um transporte. Por quê? Normalmente, a gente garante que uma planta, quando vai ser transportada, para ela não ter nenhum impacto, o que você tem aqui, você vai ter que escavar aqui, e arrancar igual. Só que pensa, uma árvore desse tamanho, para você conseguir tirar um torrão do tamanho dela, haja guindaste, haja caminhão, ninguém merece isso. Mas tem técnica para tudo isso. É praticamente impossível ninguém faça uma loucura dessa. Mas tem uma técnica que tem que interligar com o desmame. Quando você percebe o deslocamento de uma árvore como essa, existe uma técnica que você aproveita 1/3 do que você tem de copa e faz uma escavação ao redor dela. E aí você livra aqui dela todo o restante das raízes que estão para fora dessa área de escavação que você fez. O que vai acontecer? A planta não foi desalojada, ela não está fora do seu habitat natural, de onde ela estava acostumada com os nutrientes.
E os nutrientes principais ficam alojados aqui próximo da copa principal, que é onde ela está fazendo toda a elaboração dela. Ela percebe que está sofrendo uma perda. Sabe o que ela faz? Ela para de investir energia, porque a quantidade de seca que ela está recebendo é pouca. E você deixa ela lá no tempo. Quanto maior a árvore, mais tempo você tem que deixar. Arbustos médios, 15 dias. Arbustos grandes, uns 20. Árvore média, você já deixa um mês ela desmamando. Logicamente, que aí você descobre, é uma árvore leitosa, a seiva dela é leitosa, então foi resistente, vou arrancar. É uma árvore árida, ela é cheia de espinho, é resistente também, vou arrancar, dá para fazer antes. Talvez não precise nem de fazer os desmandos, você já chega lá arrancando e mandando ver. Uma pata de elefante, uma da vida, uma dracena, você não tem que se preocupar, você arranca um pedaço dela aqui, se você jogar no chão esquecer, ela vai se carregar. Daqui a pouco ela se levanta e sobe. É desse jeito, tá? Uma gave, dracena, iuca, pata de elefante, arrancou um pedaço. Se você der um talo aqui no meio dela, ela já percebeu que alguma coisa acontecendo dentro dela, daqui a pouco ela estou nascendo. É bem desse jeito. Tem algumas plantas que são assim, tá? Mas quando não é desmando, gente, isso aqui vai precisar, dependendo do tamanho, ou de unidade, ou altas ferramentas para você enfiar debaixo, levantar 4, 6 homens para fazer a retirada, ou o próprio muque aí para fazer o transporte. Passado o tempo, você vai implantar ela. No primeiro momento, você vai ter que adubar e regar acima da média para ela se recompor e depois ela vai adaptar. Porém, período ruim para você fazer isso. Não é bom que você faça isso, por exemplo, na época entre a floração e a frutificação. Por quê? Ela está pegando toda a energia dela e gastando para frutificar. Sabe o que acontece com ela? Ela está fraca. Se você pegar ela com esse gasto de energia todo e fazer o desmame, a tendência dela morrer é muito maior. Outra dica para vocês: árvore do cerrado não arranca. Por quê? A maioria das árvores do cerrado, elas dependem do ecossistema que está totalmente ligado a tudo que está interagindo com o local onde ela foi colocada. Vocês terem uma noção, a cerrado é um negócio super meticuloso. Tem pouquíssimas espécies que foram trabalhadas em viveiro para poder reproduzir. Então, normalmente, as espécies que estão no cerrado, por exemplo, se não tocar fogo perto dela, ela não vai dar continuidade, não vai nem dar semente, não vai multiplicar. Tem semente do cerrado que só brota se tocar fogo. Vocês terem noção. Não estão acostumados que elas estão com a queimada, porque já tem todo o ecossistema que está interagindo. Tem outras plantas, se tiver um animal específico que vai lá e coloca um cocôzinho em cima dela, ela também não vai brotar. Então a gente precisa observar muito bem quais são as características do ecossistema que ela tem com ele e tentar reproduzir. Tem algumas que já deu para reproduzir, como por exemplo ipê amarelo, aroeira, o que eu vou conseguir lembrar aqui? As palmeiras, a maioria das do cerrado dá para replantar, mas tem um monte que não dá. Canela de ema, não sei como ouvir falar do que conseguiu reproduzir. É uma planta linda, é muito bonita, mas ela não tem reprodução para ela. E aí vai vindo alguns exemplos que não vou lembrar de todos aí, até porque eu não sou especialista em plantas do cerrado. Sim, mas falei tudo isso que eu estava falando só de árvore e arbusto. Vamos ver mais algumas outras plantas aqui que não compõem o nosso repertório. Ou outras tipologias vegetais. Gente, qual é a diferença então de forração para gramado? Vocês já sabem? Forração é aquela mais baixinha, né? E o gramado é mais alto um pouquinho? Não. Normalmente. Ela tem mais modificações, o gramado Aquelas da cor que o Renato usava da cor roxo, vinho, ela é forração. É forração. Mas se eu disser para você que a maioria dos gramados são maiores do que aquela formação, gente, gramado só é baixinho porque a gente dá manutenção de 15 em 15 todo mês nele. Porque gramado que ninguém cuida, ele vai ficando enorme. Agora, normalmente os gramados
que a gente usa para residência, para fazer paisagismo residencial de área comercial, eles são de baixo porte. Tem umas espécies que, ela, apesar de ser grandona, que fica grande a folha dela, ela vai ficando rasteira e vai se esparramando no chão. Mas a maioria não é isso, elas ficam autônomas se você não cuidar. A diferença básica de uma forração para um gramado é que a forração, gente, ela é um elemento não pisoteável. O gramado, ele é adequado para pisoteio. Forração, se você pisar nela, mata, quebra, estraga, fica feia. Forração é um tipo de composição, de tipologia não pisoteável. Uma vegetação que não suporta pisoteio. Tanto forração, só que na verdade, explicando um pouco melhor o conceito. Forração é uma vegetação de pequeno porte, de porte rasteiro, que não suporta pisoteio. Gramado é também de porte rasteiro, que suporta pisoteio. Existe forração que suporta pleno sol, existe forração que suporta meia sombra. Pouquíssimos gramados suportam meia sombra. E os que suportam não ficam bonitos e vistosos como os que estão no pleno sol. Então, acabei de dizer para vocês que a família das gramíneas, elas gostam de sol pleno em sua grande maioria. E outra coisa, nem tudo que leva nome de grama é gramado de verdade, tá? Grama negra não é gramado, é uma forração. Grama amendoim não é gramado, é forração. Ok? Como é que você vai saber então se o danado está lá com o nome de gramado e você não está entendendo por que está desse jeito? Faz o teste, vai lá e pisa. Se lascou, é forração. Vai lascar o danado, entendeu? Na hora que você vê um monte de florzinha, nem pense duas vezes, a florzinha delicada, bonitinha. Na verdade, gente, a grande maioria das vegetações, quase todo o reino vegetal tem flor, tá? Mesmo o gramado tem flor, tá? Escapezinho aí selvagem ele tem flor. Só que ele é tão inespecífico que a gente não repara que ele tem flor. Vocês acham que o passarinho vem comer lá no gramado que quando ele chega perto? Né? Oi? Mas antes de nascer a sementinha tem o quê? O que vem antes do fruto? É a flor. Hã? Mas tem. Gente, é porque a maioria delas, a maioria das plantas, elas se reproduzem a partir da flor. Então é na flor que ocorre a fecundação. Se não tiver essa fecundação, não vai rolar. Ok? Quanto ao sol, existe de pleno sol e meia sombra. Pleno sol Hã? Pleno sol. Existe forração para as duas coisas, pleno sol e meia sombra. Mas gramado praticamente não tem para meia sombra. Quando você bota uma coisa que se chama grama e você bota meia sombra, normalmente é uma forração. Porque a família das gramíneas não costuma aceitar bem. Braquiária é gramado? É uma praga, é mais daninha, é uma época. Está mais para as herbáceas. Eu já vi esses taludes, joga semente de braquiária. É porque ela é uma praga. Você sabe, o objetivo da gente ter grama num talude é porque o talude, quando ele não tem vegetação, ele vai erudir. E quando você bota a vegetação, a raiz e as folhas, elas impedem que a chuva deixe ocorrer a erosão. E a braquiária é um negócio forte e resistente que ninguém mata. Ele é bem bravo, que nasce em qualquer lugar. Então é melhor ter ela do que você botar uma coisa que é mais sensível. As vegetações em geral, os gramados em geral, eles são muito suscetíveis a insetos. No Cerrado, aqui em Brasília, a gente tem uma alta suscetibilidade a cupim. Então existe um danado com uma praga de cupim que tem aqui, que o teu vizinho vai lá, bota veneno borrícola, aí existe uma galeria subterrânea de uma casa para outra que anda por todo o bairro,
E aí você mata, ele sai da galeria que está embaixo da sua casa e vai para o seu vizinho. Aí o vizinho mata também, tem o vizinho. Aí ele mata, estiver na rua. Quando acabou a rua que não tem mais galeria, aí o cupim vai fazer um caminho de volta até chegar na sua casa ao longo do ano. E todo ano você tem cupim. Existe isso aqui em Brasília, tá? E aí, de repente, esse cara que fez isso aí quis botar a braquiária porque ela é menos gostosinha do que o capim pro cupim. Tem um que está assim, quando o terreno, a terra bem fofa, fica parecendo um cipó, assim, só que tem as graminhas, fica bem bacaninha. Aquilo é grama também, não? Sim, não, você acabou de escrever uma característica que tem mais de 100 plantas possíveis só nos últimos livros de Leandro. Cuidado com as perguntas que vocês falam de botânica, eu não sou botânico, tá? Nem sou agrônomo. O meu conhecimento de botânica, ele é de arquiteto. Então, algumas coisas que eu estou falando até, eu não estou usando linguagem técnica de botânico para ficar mais próximo do universo de vocês. Mas eu não sei não, tá, Ademar? Qual é isso que você está falando? Eu posso até saber, mas a chance de eu saber com exatidão isso aí é pequena. Professor, e a característica Pise, se estragar é uma aprovação. Aquilo é grama normalmente. Grama é vendido em placas, porque fazer por semeadura nem fica tão uniforme nem é rápido. Todo mundo, quando acaba no jardim, quer ele verdinho pronto de gramado para acabar com o sujeito de casa. O desejo de quase todo mundo que acabou de construir a casa é acabar com a lama dentro de casa e com a poeira. Então a pessoa já chega na loja, compra a placa e executa. Tá? Não. Grama, para se instalar em Brasília, primeira coisa, ele já vem com uma terra, já vem com uma relativa quantidade de adubo e terra vegetal, que já vai fazer ele durar. Porém, o nosso solo, ele é ácido. Solo ácido não é o que a maioria das plantas quer. Algumas que são as áridas e as desérticas, elas até gostam de solo ácido, mas a maioria não gosta. O que a gente faz? Vai fazer um composto de correção, normalmente com calcário, para reduzir a acidez. Vai colocar ou um adubo orgânico ou um adubo químico. Pode botar um NPK, que é um adubo químico, ou pode pegar um adubo de esterco, de galinha, de gado. Só com cuidado com a de galinha, porque ela também é muito ácida, pode matar. Ácida não, ela é muito forte, ela pode matar alguns tipos de vegetação, mas é mais adequada para flores, para produção de floração. Depois que faz essa correção, é que você vai trabalhar com a placa de grama e ela vai tender a aderir. Se você não fizer esse tratamento, você não vai pegar. E, obviamente, grama é um tipo de planta que precisa muito de água. Teve grama em casa, você tem que saber se vai botar água, senão ela vai amarelar, vai secar, vai dar. Então você tem que estar fazendo regra constante. Ou um projeto de irrigação, ou você tem uma pessoa que gosta do jardim, né? Então lá na mangueirona, perdeu o tempinho dela cuidando. E eu ainda tenho a manutenção do jardineiro. Então. Sim. Hoje em dia, nos nossos programas, a gente tem que pensar em fazer nisso, por exemplo, ao usar as dados, a questão de plantas que necessitam de iluminação maior. Então, deixa eu falar porque o pessoal que está assistindo em casa, né, que não veio para a aula, não está escutando você. Está perguntando se você, ao projetar, tem que pensar nessa questão que vai cuidar, vai dar manutenção, os peitos d'água dá trabalho, é isso que está perguntando? Mas a questão de pensamento da crise de economia de água, não só de água. Eu acho que no meu Face tem uma matéria que eu fiz no Correio Brasiliense, onde eu explico quais são os cuidados que você tem que ter para projetar um jardim adaptado à crise hídrica. Dá uma lida lá depois, que aí ele está explicando. Eu nem vou conseguir lembrar agora, mas a gente tem que cuidar disso sim. As pessoas estão perguntando para os paisagistas como resolver problemas relacionados com o consumo d'água. Inclusive, isso era foi um assunto tão recorrido ano passado, que a repórter veio fazer entrevista comigo para perguntar como é que a gente podia projetar um paisagismo que atendesse a crise hídrica. E eu botei lá ponto por ponto.
o horário de você regar, o tipo de vegetação, a proporção de grama, as melhores gramas, aonde você coloca, como que você cuida, sistemas para você recompensar a ausência de água no período da seca. Então eu falo lá detalhadamente, tá? Mas eu não sei que cabeça todos os tópicos não, você já falava na aula. É porque quando ela perguntou, eu tive um tempo para pensar, aí eu organizei as ideias de responder. Hoje eu não estou com ela aqui organizada. Mas normalmente é isso. Grama que demanda baixo consumo de água, tem usos específicos. Por exemplo, a grama esmeralda, ela é uma adequada porque ela tem menor manutenção, crescimento mais lento do que a maioria das outras, e a gente vai poder trabalhar. Proporção de grama, baixa. Se você botar muito gramado, mais água. Você pode ter pavimentações e seixos. Você não vai precisar ficar regando tanto. Plantas, normalmente áridas. Plantas que vêm de um clima temperado, por exemplo, não vai rolar. Porque ela é uma planta de um local frio, ela chega aqui, encontra calor, evapora muito rápido e a gente vai ter que ficar regando com maior intensidade. Então, esses cuidados básicos já melhoram muito. E outra coisa que normalmente a gente prevê, um reservatório subterrâneo que aproveita a água da cobertura para fazer a irrigação do jardim. Sistemas de gotejamento também, em vez de fazer aspersão, que joga água em qualquer lugar e às vezes a planta dá só num ponto, ele é pontual, ele vem com um pontinho e fica botando gotinhas só na raiz daquela planta e não fica espalhando por tudo quanto é lado, jogando água na calçada, deixando a água escorrer para fora do jardim, saindo do terreno. Então, esses tipos de atitudes aí fazem com que um projeto paisagismo atenda a crise. Mas tem mais coisas, tá? Que eu estou lembrado agora. Eu falei básicas assim que eu lembro dessa matéria. Leiam a matéria lá que está no Face. Eu botei o link para vocês no meu Face. Tá? Mais algumas tipologias aqui. Tá, e a diferença de arbusto para... Eu não botei aqui. Eu escrevi herbácea nessa lista. Herbácea. Arbusto para herbácea. Qual que é a diferença? Da coceira? Você nunca entrou num arbusto para se coçar também, não? Os arbustos eram tudo gostosinho, maciozinho. Você não frequenta esses lugares, né? Melhor não. A babosa é uma herbácea? A aloe vera, né? Cara, eu consideraria ela como uma herbácea. Então, o que faz o sisal? Ele também então é da mesma família, não? Olha, os livros costumam dizer que eles não estão nem aqui nem aqui, mas eu chamaria de arbusto. E aí, não rolou nenhuma dica, não deu para entender pelas dicas, não? A bifurcação está no solo. Essa é a diferença do arbusto para árvore. Agora, do arbusto para herbácea já é outra o motivo diferencial. O arbusto, ele é lenhoso como a árvore. Ele é formado de lenha, de madeira dura, ok? Herbácea, oi? Tem. Porém, o caule dele é verdoso. Algumas plantas têm caule grosso, mas é verdoso. Ele é molinho, ele não é lenhoso como o da árvore. Tem caule sim, tá? Tem algumas herbáceas que o caule é até grosso. Tem muito caule nele. Essa herbácea é aquela que tem umas folhas grandes e tem assim uma alta? Bom, isso que eu desenhei aqui poderia representar mais de 5.000 espécies diferentes. Você quer saber especificamente essa que eu desenhei? Abacaxi, que eu ensino na Pode, mas a que eu acho que você está imaginando é uma agave, que é o que ele falou que faz o sisal.
Olha só, gente, como a agave, ela é dura, e para você cortar ela também tem que serrar. Eu não consideraria uma herbácea, porque normalmente herbácea, se você pegar o tronco dela e quebrar ela, estala, você arranca até um pedaço. Uma agave, para você arrancar um pedaço de uma agave, tem que ser baixo, tem que ser muito baixo. Eu não vi contar a flor. Aquela flor dele é caule, como é que chama? Pode ser considerado caule? É um pendão da flor, né? Aquele é a flor mesmo, a estrutura do corpo da flor, sustenta a flor. Tá ok? Não é o caldo. É o caldo da flor que sustenta a flor. E aquela que você falou que junta água, que esqueci o nome agora. Bromélia. O que tem? É uma herbácea? Os livros colocam a bromélia como uma típica, mas para mim é uma herbácea. Porque ela não tem essa característica lenhosa, ela tem uma característica mais molinha, é uma erva mesmo, um negócio que se quebra fácil. Dá para você chegar numa babosa, numa bromélia, arrancar um pedaço e na boa assim, facilmente. Normalmente essa resistência lenhosa ou não que diferencia. É ser lenhoso ou não ser lenhoso. Viu a lenha igual uma madeira, quando você serra o calo dela, saiu uma coisa igual a madeira, é arbusto. Não parece uma madeira, é uma herbácea. Ok? Aí a gente diferencia. Essas ervas que O que diferencia um arbusto de uma herbácea é o tronco que é lenhoso, que tem lenha, ou seja, madeira. Se você cortar o calo dela e não ver madeira, não é arbusto, é herbácea. Aquela coisa verdinha, bonitinha que a gente vê no calo esverdeado, é uma herbácea normalmente. Ok? Por exemplo, aquela erva cerveja. Herbácea. Aí, por exemplo, essas ervas que usam para chá, pode ser herbácea. Pode ser usada para chá. E a chá. Não, elas podem ser usadas no. Olha só, o nome herbácea é quase herbácea, tá? Herbácea de erva, tá? Elas podem ser usadas no paisagismo? Pode, só que normalmente essas plantas que têm valor medicinal, elas não têm um potencial expressivo como as outras que são vistas como ornamentais. Tá? Mas tem umas que, sim, por exemplo, a babosa, ela é medicinal, mas ela também tem um pedúnculo de flor lindo, maravilhoso. Ela é muito ornamental, e a expressão dela é grossa, bonita. Eu gosto de babosa, já fiz muito projeto com babosa. Eu não faço mais porque as pessoas têm preconceito. Quando eu falo que vou botar babosa para ela, é como se estivesse fazendo um jardim medicinal. Eu não gosto. Aquela que fica limazinha, o pessoal fala, pode ser usado. Pois é. Eu imaginei umas 500 plantas diferentes de uso. Como é que é? Pode falar o tipo de violeta. Se for a violeta, como se chama aqui em Brasília. A folhinha só planta ela. Olha, a violeteira. É porque também, eu não sei qual. Tem uma violeteira que ela é arbusto e uma que é herbácea. Porque tem uma violeteira aqui que você quebrar o cabo dela, tem que ser macho, não quebra. Você seca o cabo dela. Você tem que avaliar isso, não tem resposta pronta. Olhou, cerrou e viu madeira, é arbusto. Uma professora, ele falou que dessas plantas vai sair a canela, que é um valor. É uma árvore. Mas aí a bifurcação dela é acima da escala humana. Então ela entra na árvore. Os livros, eles não são pontuais, como eu estou colocando aqui. Eles, às vezes, escrevem uma coisa que muito mais parece um arbusto como árvore e vice-versa. O que eu estou estabelecendo para vocês é uma mediana das considerações que os livros fazem, tá? E adotando para os nossos questionamentos de projeto e de prova, tá? O que vai valer é o que a gente está pegando a definição aqui. E o que vai diferenciar, por exemplo, a palmeira de uma árvore? É claro, né? É o tronco. O tronco da palmeira.
É assim que é bom, porque aí vocês vão cortando. Gente, tem árvore que ela tem um tronquinho igual da palmeira, que é o tronco de uma palmeira. Mas a maioria das árvores, elas não tem essa conformação de estirpe com o palmeirozinho na sequência, tá? Estirpe é essa combinação aqui do caule, tá? Essa área que vai se formando e o palmito. E outra coisa, normalmente, após o palmito, existe uma bifurcação tendendo a um caule de folha muito grande. Então, as folhas de palmeira são normalmente gigantescas, 3, 4 metros. As árvores normalmente não têm folhas tão grandes assim. As árvores que têm folhas muito grandes têm folha com 80 centímetros de largura. Mas comum, não é comum ter 3 metros como um caule como a folha de uma palmeira, tá bom? Outra coisa que é bom vocês saberem, porque eu vejo o pessoal falando assim, eu apresento um negócio desse daqui, e a pessoa chega para mim assim, não, mas esses coqueirinhos que a gente está botando aqui, gente, olha, em termos de tipologia, apesar de haver várias controvérsias, toda palmeira dá coquinho, ok? Todas elas têm um pouquinho menorzinho aqui, pequenininho, vocês já viram umas que dão muito cachinho colorido? Eu adoro comer esses coquinhos aqui. Aí tem diversas espécies. E tem umas outras que tem um cocão, né? Que a gente toma água dele lá no Nordeste, de vez em quando chega dela aqui pra gente. O livro vai chamar isso aí de coco da Bahia. Para mim isso é coco de Recife, tá? Não aceita a nomenclatura que está lá no livro. Mas, enfim. Quando tem um cocão, que a gente bebe água dele, é um coqueiro. Quando não tem cocão, é tudo palmeira, tá bom? Coco é só o do cocão. Qual é a diferença ali? O Vaporuvu, ele parece uma palmeira, né? É, mas não tem palmito. O Vaporuvu faz uma coisa assim, né? Mas ele não tem esse caule assim que tem fasciculado assim, né? Que é da sequência de folhas que vai caindo, e ele não tem palmito. E aí quando vai chegar aqui, ó, a partir do bambu nasce uma folha. Já na árvore, a partir da bifurcação dela, primeiro não tem o bambu, né? Não tem esse bambu aqui em cima, vai nascer caules e folhas pequenininhas. Não vai ter essa folhona gigante que tem na palmeira. Tá? Então isso que vai rolar, a diferença principal. Tanto faz a árvore tanto faz não, porque eu não estava diferenciando um do outro para vocês. Não fala tanto faz, eu não vou cobrar isso na prova. Estou falando da palmeira, desse caule e a folha, porque vai que você cobra na prova. Não, vamos considerar as folhas, tá bom? E esse outro é a palmeira? Não, isso aqui é uma árvore. Isso inclusive é uma árvore super delicada. Isso aqui é uma das que a gente estava conversando agora, que ela não aguenta vento. Bateu o Vaporuvu também tem uma raiz atípica que não aguenta nada. E o próprio caule do Vaporuvu, ele é meio oco, e a lenha dele é uma lenha super frágil. Se você escalar o Vaporuvu, você tem sério risco de morrer. O chasquinho é palmeira? Não. Não? Não. O chachinho, ele não está em nada disso que eu citei aqui, porque o chachinho, ele está lá nas gimnospermas. Ele foi proibido porque ele tinha isso no nome dele. Esse negócio de gimnosperma é suspeito. Não pode vender coisa que tem esse nome. É mentira. Eu estou falando abobrinha aqui, vocês estão acreditando. Gente, olha, lembra que eu falei que quase todo o reino vegetal tem flor? Tem umas plantas que elas não se reproduzem a partir de flores, elas se reproduzem a partir dos poros. Então o chachim, a cica, elas são plantas que fazem parte de uma outra etapa da evolução vegetal. Provavelmente elas foram anteriores à vegetação, às demais vegetações que tem flor, e elas se reproduziam por poros. Então elas contêm dessa família aqui, que é uma outra que eu não chamaria de planta demais. Mas para efeito de simplificação, se você pegar qualquer uma dessas aí, cortou o tronco e apareceu uma madeira, chame ela de arbusto. Tá? A gente pode chamar elas de arbustos, tá bom? Porque você vai ver um caule lá que tem uma coisa meio dura, né? Então você vai considerar. Eita,
Deixa eu evoluir mais um pouco. Calma, deixa eu só finalizar os vermelhinhos, daí vai embora. Eu deixo todos os outros para lá que vem. Trepadeira. O que define uma trepadeira? É uma vizinha. É o que, rapaz? Depende de uma quantidade, sim, de determinados elementos. Para uma planta ser trepadeira, ela tem que ter uma organela, um órgãozinho, uns mini caules que garantam a sua sustentação. Normalmente as trepadeiras, elas têm uma estruturazinha de caule assim, bifurcação fininha, uma molinha, que ela vai garantir a fixação dessa planta no elemento em que ela se trepa. Quando não tem esse elemento, gente, não é trepadeira. Pode chamar de tentáculo? O pessoal de botânica vai assistir esse vídeo da aula do pai da gente, vai me xingar um monte, porque eu não falei nem o nome certo do órgão que faz a fixação. É trepadeira, porque eles têm essas ramificações. Quando não está essa ramificaçãozinha de sustentação, ela não é, mesmo que a pessoa queira usar como trepadeira. Por exemplo, a gente vê buganvília. Buganvília todo mundo sabe o que é, né? Buganvília o pessoal usa muito como se fosse trepadeira e bota ela para trepar nos locais, não bota? Mas buganvília não tem nenhum órgão de fixação. Para trepar uma buganvília, você tem que amarrar ela com arame, com cordas, porque ela não aguenta ficar daquele jeito. Okay? Ela não trepa de verdade, ela fuge. Tá? Ela não tem um órgão adequado para trepar. É bem isso. Xingo é demais, se você quiser mais perguntas. Pendente. A buganvília pode ser considerada uma pendente, porque se você colocar ela numa área de altura, ela vai cair e ela vai fazer um cacho e vai buscar comprimento na altura. Ok? Normalmente as plantas que não são trepadeiras, mas parecem, elas são boas pendentes, boas cadentes. São plantas que caem. São mambaia. São mambaia. Não tem, não. Aproveitando, a pessoa continuava, O que são atípicas e exóticas? Gente, é tudo que você não conseguir enquadrar nem no arbusto e nem na herbácea. Quando ela nem for aquela coisa totalmente de lenha, nem for totalmente verdosa. Ela está no meio termo. Então, por exemplo, a dracena vai entrar nessa história, que ela não consegue nem ter lenha e nem ser herbácea. Atípicas e exóticas. A dracena é onde dá uma sementinha igual a melancia? Dá uns cachos, assim, um monte de cachos. Não. Não, a gente vai ter uma aula específica para eu mostrar muita vegetação, vou mostrar foto de todas as plantas que eu estou comentando aqui agora. Vai ter fotos, exemplos de projetos. Ela não é o quê? Ela não é o quê? Dracena é uma planta atípica ou exótica. Suculentas a gente vai encontrar como atípica ou exótica. Cactos, só que tem um livro que fala assim: cactos e suculentas é uma tipologia à parte. Ela não mistura com nada disso. Para mim, eles estão dentro das atípicas, tá? Topiárias a gente já sabe o que é, né? São plantas que são podadas, que ela não adquiriu aquela forma naturalmente. Aqueles livros que eles plantam para ver. Aqui é uma topiária. Topiária, na verdade, é muito mais o ato de artificializar a planta do que a planta em si. Só que as plantas que se prestam a topiar, a gente chama ela de uma topiaria ou de uma topiária. É uma planta que dá para fazer poda drástica mesmo. Topiária é uma artificialização a partir da poda. Porém, quando uma planta aceita uma topiaria, a gente apelida ela de topiária. Só mudou assim. Coníferas são aquelas plantas que a gente estudou, que são originadas ou lá na Ásia ou lá na Europa, que tem aquele formato de pinheirinho. Então, de hoje para frente, ao invés de vocês ficarem dizendo vou botar pinheirinho no meu projeto, indiquem coníferas como tipologia principal. Agora, qual desses centenas ou milhares de pinheiros que vocês querem usar no projeto, vocês vão escolher na etapa posterior. No primeiro momento, ela é uma conífera. Cadê?
original da ato? Deu, né? Já acabou, né? Então vamos deixar as imagens para a aula que vem. Eu fotografo e guardo. Só. Ele está fazendo um jardim colonial. Gente, ó. Aquela que parece a melancia é chácara. É a sementinha. Eu vou fazer a sementinha. É muda porque uma é meio rombuda, a outra é lisinha, né? É tipo as mulheres, né? A jaca e a melancia. Parecido.